No vídeo de hoje, resolvi contar para vocês um pouquinho sobre a história de Jerusalém, porque todo mundo quer Jerusalém. O cinema retratou no filme A Cruzada, onde o autor colocou nos lábios de Saladino, um dos conquistadores de Jerusalém, a frase: Jerusalém não é nada, mas é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos. Todos querem Jerusalém. E de fato, por que essa cidade é tão cobiçada assim por judeus, muçulmanos, cristãos, pessoas de todas as nacionalidades em toda a época? Todo mundo sempre quis Jerusalém. Como começou a história dessa cidade? Bom, se olharmos pela Bíblia Sagrada e até mesmo pela arqueologia, nós temos evidência da ocupação humana em Jerusalém desde a época do chamado período do Bronze, por volta de 1800 anos antes de Cristo. Se seguirmos pela Bíblia, essa cidade, na ocasião, se chamava Cidade de Salém. O que lemos é que ela teve entre os seus reis. E aqui o monarca é chamado Melquisedeque. Não temos muitas informações de Melquisedeque, mas sabemos o suficiente. Ele era adorador do Deus vivo, adorava Deus e chamava Deus de El Shaddai. Abraão, o pai da nação judaica, reconheceu Melquisedeque como um sacerdote do Deus Altíssimo. Abraão, por sua vez, devolveu o dízimo a Melquisedeque, que por sua vez abençoou Abraão. Depois, com o passar do tempo, Jerusalém foi tomada pelos jebuseus. Não temos muita informação histórica sobre quem seriam os jebuseus, qual seria a sua etnia, de onde eles teriam vindo. Alguns pensam que os jebuseus podem ter vindo de um tronco semita. Outros pensam que eles podem ter vindo de outro tronco. Não temos muitas informações sobre os jebuseus. Sabemos que eles tomaram a cidade por volta do ano 1500 a.C. Nessa época eles transformaram a cidade. A cidade, na verdade, já era fortificada desde a época de Melquisedeque. Ela tinha muralhas muito bem fortalecidas, um bom sistema de água, inclusive um caminho, um túnel seco, que permitia que as pessoas de dentro da cidade tivessem acesso à água. Depois desse período, a cidade, que era chamada a Cidade de Salém, se tornou a cidade de Jebus por causa dos jebuseus. Há algumas informações históricas e arqueológicas que, já nesse período, ela também tinha um nome paralelo de Jerusalém. Chegamos ao século XI a.C., com as conquistas do rei Davi. Davi conquista a fortaleza dos jebuseus. Ela se torna a fortaleza de Davi, a cidade de Jerusalém, e assim ela fica sendo a capital do povo de Israel pela primeira vez na história, visto no século XI a.C. para cá. Depois disso, Jerusalém foi várias vezes cercada, quase dominada. Vieram os assírios no 8º século a.C. e cercaram a cidade, mas não a destruíram. Porém, em 586 a.C., os babilônios chegaram sob o comando de Nabucodonosor, destruíram Jerusalém, destruíram o templo e ainda levaram boa parte do povo judeu para o cativeiro. Foi uma terrível catástrofe para a história da cidade de Jerusalém. Mas quando os judeus voltam do cativeiro no período persa, eles começam a reconstruir a cidade. Aí você tem figuras como Esdras, Neemias e Zorobabel. Neemias ajudou a reconstruir os muros. Zorobabel começa a reconstruir o templo, e o templo vai sendo construído aos pouquinhos. Aí chega o período em que os gregos estão na região, especialmente aqueles que eram descendentes dos generais de Alexandre, o Grande. Vai ter um desses terríveis líderes gregos. Estou falando de Antíoco Epifânio, que veio destruir a cidade mais uma vez. Antíoco Epifânio chegou aqui, e no lugar do templo recém-construído, ele acabou colocando no altar do templo um porco. Você sabe, os judeus não comem carne de porco, nem nenhum derivado. Agora imagina, ao invés de terem um cordeiro no lugar do templo, tem um porco sendo sacrificado ali ao som de muitas gargalhadas, ruídos e outras frases de depreciação da cultura, da fé, da religião judaica. E tudo isso que estou contando, estou falando agora, aí do 2º século antes de Cristo. Então, a revolta da época dos Macabeus e depois o período dos Asmoneus, quando vem João e Cano e consegue um período de independência da cidade de Jerusalém e também do povo de Judá. Nessa época, um pouquinho antes da vinda de Cristo, os reis asmoneus começaram a ter uma briga política pelo poder, que envolveu reis e também sacerdotes. Chega finalmente o período dos romanos, Pompeu. Por volta do ano 60 a.C., um pouquinho antes dos anos 60, conquista a cidade de Jerusalém. Ele destrói o exército dos asmoneus, toma a cidade e tem ao seu lado um homem que era meio judeu, meio idumeu. Esse homem se chamava Herodes.
Herodes era oportunista desde o começo de sua carreira e viu que os romanos eram o futuro. Então, ele se aliou aos romanos e, como chefe militar, acabou lutando contra os asmoneus ao lado dos romanos e ganhou de quebra o direito de ser rei de Judá e o rei de Jerusalém. Herodes governa a cidade por volta do ano 37 a.C. até o ano 4 a.C. Apesar de ser um homem perverso, maquiavélico, cheio de defeitos dos mais terríveis que você pode imaginar, Herodes tinha também seus dotes, seus talentos. Entre eles, havia o talento da construção. Ele queria tornar o templo judaico um monumento tão grandioso como os templos da Grécia ou de Roma. Na verdade, Herodes já havia feito várias construções aqui para rivalizar com outras do Império Romano. Por exemplo, em Cesareia Marítima, ele construiu o segundo maior porto marítimo do Império, só perdendo para o porto da Via Ápia lá de Roma. Ele também construiu uma maçada com banhos romanos em pleno deserto, o Herodium, para ser o seu túmulo depois que ele morresse, e outras coisas mais. Ele queria também fazer um templo, não para a glória de Deus, mas para sua própria glória. Os judeus não permitiram que ele mexesse no templo, mas deixaram que ele fizesse uma esplanada enorme com uma muralha que secundariamente circundava o templo de modo quadrado. Essa muralha ficaria no entorno do templo, como se fosse um caixote, o Muro de Arrimo. E sabe o que está dentro desse Muro de Arrimo? O Monte Moriá. Foi apelidado de Templo do Rei Herodes, embora na verdade ele só tenha feito algumas reformas e ampliações do templo. O Monte Moriá, onde Abraão trouxe Isaque, em sacrifício ao Senhor. Mas novamente passou um tempo, e no ano 70 de nossa era, os romanos vieram e destruíram o segundo templo. A cidade ficou arrasada pelos romanos, não ficou nada. Isso era até o cumprimento de uma profecia de Jesus, onde ele disse que ali não ficaria pedra sobre pedra que não seria derrubada. Chegamos ao ano 135 depois de Cristo. Havia um líder judeu, o revolucionário chamado Bar Corba. Bar Corba queria retomar a independência de Jerusalém. Ele chegou até a cunhar moedas onde você tinha um templo desenhado, porque ele dizia que ele iria reconstruir o templo. Alguns historiadores pensam que Bar Corba até se proclamou o Messias, e ele foi considerado o Messias, por exemplo, pelo Rabino Akiva, o importante teólogo do rabinismo daquela época. Só que Bar Corba acabou perdendo também a batalha para Roma, e dessa vez o imperador Adriano ainda fez uma coisa para castigar, para punir os judeus. Ele mandou tirar todos os judeus que houvesse na área de Jerusalém, trouxe povos estrangeiros para cá, e rebatizou a terra com outro nome. Antes de falar desse outro nome, quando Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito e Vespasiano, o lugar do templo foi também destruído, e aqueles colocaram um templo pagão em homenagem a Aelia Capitolina. Aelia Capitolina, aquela loba da história de Rômulo e Remo. Então, Jerusalém passou a se chamar, depois da inscrição do ano 70 de Aelia Capitolina. Só que quando o Adriano, agora no ano 135 depois de Cristo, destrói mais uma vez toda a região e expulsa os judeus, crucifica todos os seguidores de Bar Corba, ele muda o nome de toda a região para o nome de Filistina. Vieram os persas, que também atacaram a região no 3º século de nossa era. E depois, no 7º século, vieram os muçulmanos. Aí você tem os muçulmanos que chegam aqui, como Omar, por exemplo, e eles conquistam a cidade e tornam essa cidade o 3º centro de peregrinação do islamismo. O islamismo começa no 6º século depois de Cristo, quando Maomé se proclama o último e maior dos profetas. Tem uma tradição muçulmana que Maomé teve uma visão quando ele estava em viagem entre Meca e Medina, onde ele supostamente teria vindo em visão trazido pelo anjo Gabriel até Jerusalém. Amarrou a mula dele e ele subiu até o Monte Moriá. E 3 figuras apareceram para ele segundo essa tradição: Moisés, Jesus e Abraão, que eles chamam de Ibrahim, Musa e Isa. Conclamaram-no a fundar o Islã daqui. Segundo essa tradição, ele foi assunto ao paraíso. Então, a partir disso, Jerusalém, mesmo não constando no Alcorão, se tornou o 3º centro mais sagrado para os muçulmanos. Aí, depois dessa época, Jerusalém passou por uma série de tomadas e retomadas. Vieram os cruzados, os mamelucos. Cada um chegava aqui quando estava a cidade depois de outro. Exemplo: tomava veio Saladino, e finalmente, no século XVI, em 1517, os otomanos do grande império turco-otomano. E os otomanos tomaram conta de Jerusalém desde 1500
1717 até 1917. Os otomanos que vieram também eram convertidos ao Islã. Por isso, Jerusalém ficou a maior parte do seu tempo nas mãos dos muçulmanos. Agora, em 1917, você sabe o que aconteceu. O mundo estava se recuperando ainda da Primeira Guerra Mundial. E junto com a Primeira Guerra Mundial, houve a queda do Império Turco-Otomano. E quando houve a queda do Império Turco-Otomano, todo o Oriente Médio ficou assim, terra de ninguém. Porque o Turco-Otomano tomou conta do que hoje é a Turquia, Grécia, Líbano, Síria, Israel, Egito, Arábia Saudita. Tudo estava nas mãos do Império Turco-Otomano. Eles eram muito grandes, mas quando eles perderam o poder, essa terra ficou abandonada, e muitos países europeus, especialmente a Inglaterra, começaram a ter um mandato sobre esse lugar. A Inglaterra, apesar de ser uma ilha tão pequena, era dona de muitas terras e várias propriedades. A rainha da Inglaterra já começou a perceber, agora já a Segunda Guerra Mundial, que ela não teria como manter todas essas colônias. A Índia já tinha se tornado independente. Outros países também antes pertenciam a esse pedaço e com ele todo o petróleo que há na região, não Israel, mas na Arábia Saudita, por exemplo. A Inglaterra, junto com outros países ali, começaram a fatiar o Oriente Médio, e eles criaram os países atuais. E aí você tinha um problema, já que está terminando a Segunda Guerra Mundial, e o mundo tinha um saldo, de 6 milhões de judeus mortos. Como pedir desculpa ao mundo por uma coisa que aconteceu sob as barbas de todos os reinos, presidentes, primeiros ministros, e ninguém fez nada a tempo para impedir Hitler, e os judeus já antes disso tinham um movimento sionista, onde eles queriam recuperar a área de Israel, a terra deles. Bom resultado. Aí começou toda uma polêmica na antiga Liga das Nações Unidas, que hoje chamamos de ONU, e eles estavam retalhando esses lugares. Por exemplo, eles pegaram famílias de sheiks, vários sheiks do deserto, e deram para eles a Arábia Saudita. E uns primos da família que eram obrigados ganharam a Jordânia, e outros o Líbano. E assim foi. Os países que hoje fazem parte do Oriente Médio foram desenhados no tabuleiro dos governantes da Europa. Agora, tudo isso aí, depois da Segunda Guerra Mundial indo para a mesa de negociações, e os judeus também querendo a terra deles. E aí como devolver essa terra para os países árabes que, nessa época, já formavam uma liga, não queriam de forma alguma reconhecer a criação de um Estado de Israel. Foi um brasileiro chamado Oswaldo Aranha que acabou se destacando para que o Estado de Israel fosse criado. Muita dificuldade, muita polêmica. Criaram em 1948 o Estado de Israel, mas apenas do papel. Mas a Inglaterra acabou permitindo que os judeus entrassem ali pela parte do litoral, que hoje é Tel Aviv. E somente em 1967 que os judeus conseguiram, após a Guerra de 6 Dias, recuperar a cidade de Jerusalém. E mesmo assim, até hoje, a história ainda continua em debate sobre que parte pertence a Israel. O que fazer com os palestinos, os árabes e outros povos? Porque todos querem Jerusalém. Um pequeno resumo para você ter mais uma ideia de quão rica é a história de Jerusalém. Mas ao mesmo tempo com ela, essa aí é porque foi aqui que aconteceu o capítulo mais importante da história da humanidade. Foi aqui que Jesus de Nazaré veio, foi aqui Jesus de Nazaré pregou, foi aqui que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a glória de Deus o Pai. Eu espero que você tenha gostado, e agora você pode até, quem sabe, ter um espírito aí de pesquisa e estar incentivado a conhecer um pouco mais sobre a fantástica história da cidade de Jerusalém. Um grande abraço.